Sou grato a Deus pelo Deus abrir conceder essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. O pastor Cláudio, Vitor, fez ali o convite para estar aqui. Trago um abraço para o pastor Fábio, a todos. Eu confesso que estou um pouco nervoso, porque muitos homens de Deus valorosos nesse lugar, e varoas abençoadas com palavra mesmo. E eu, independente disso, eu creio que Deus vai me ajudar, e após 1 minuto o Espírito Santo vai tirar o nervosismo e o Espírito Santo vai tomar a frente. Eu creio em nome de Jesus que é uma responsabilidade estar passando a palavra de Deus e orando a Deus para trazer uma palavra de Deus que Deus me deu exatamente em Neemias. A minha esposa não pôde me acompanhar nesse dia de hoje, porque meu filho se encontra um pouco debilitado ali, com resfriado, e ela ficou dando ali uma atenção a ele em casa. Se não fosse por isso, ela estaria aqui comigo, mais o meu filho. Então, vamos na palavra. Então, e eu sou discípulo do pastor Cláudio, que ali foi um lugar onde eu iniciei o evangelho. Foi a diaconisa Rosângela, a missionária Rosângela estava falando aqui, chamando o jovem na frente. Era um momento que eu ficava aí atrás, e ali convite era feito, irmão. E eu tomei posse daquele convite, e eu estou até hoje aqui na presença de Deus. E confesso que na jornada do evangelho é uma escada que a gente, Deus vai assim nos preparando para cada um de nós estar subindo, mas basta permanecer na posição, se arrepender, se tiver alguma coisa para se arrepender, e permanecer na presença de Deus e pedir ajuda a Ele, porque é Deus que nos ajuda, é Deus que nos capacita, é Deus que vai surpreendendo, preparando as boas novas para a nossa vida, surpresa. Então, quando nós se convertemos da alma, do coração, o Espírito Santo entra e faz a obra. E eu quero dizer outra coisa. Eu sei que eu vim para a presença de Deus, e mesmo assim eu tinha uma dificuldade na pronúncia, de pronunciar assim o português. De vez em quando uma palavra sai faltando um R, um S, mas cheguei a fazer até uma cirurgia na língua e um pouco de fonoaudiólogo, mas independente disso continua ainda faltando alguma coisa. Mas independente de falta de um R, um S, eu creio que Deus vai me usar. Mas como usou Moisés, que tinha dificuldade ali na pronúncia, foi uma bênção na mão de Deus, e eu creio que Deus vai me usar nessa noite. Se faltar um R, um S aí, irmão, importa que eu estou sendo instrumento na mão de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anania, um dos meus irmãos, e ele algum de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me o restante que não foram levados para cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me, chorei, lamentei por algum dia, estive jejuando, orando perante o Deus do céu, e disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a dignidade com aquele que te ama e guarda os teus mandamentos, esteja, pois, atento ao teu ouvido, aos teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos. Amém. Só até aí. A igreja vai chamar a ceia. Orando a Deus, Deus me deu essa mensagem para estar ministrando nesse dia de hoje. Se Deus deu essa mensagem, porque Deus tem algo a falar. Eu creio que Deus já falou tremendamente aqui, e eu confesso, se
já podia receber a bênção apostólica, eu iria para casa abençoado, mas eu creio que ainda Deus tem mais um pouco para operar em nossas vidas. Aleluia, Deus. O texto que nós acabamos de ler vai estar relatando que Neemias estava ali na corte em Suzã, ali servindo vinho ao rei, e diz a palavra de Deus que ali vem um dos irmãos de Neemias chamado Ananias, e diz a palavra de Deus que Ananias traz notícia de Jerusalém, e diz a palavra de Deus que ali Ananias relata para Neemias que ali a sua cidade estava passando por um momento difícil, estava ali, relata que lá foram saqueadas a cidade, que o povo foram levado a alguma parte para o cativeiro, e as portas foram queimadas, os muros jogados para o chão, e ali Neemias, sabendo dessa notícia, se entristeceu e começou a orar, e Neemias ali quando ficou sabendo, ali Neemias percebeu que por rebeldia do povo, antes de chegar nessa parte, Jeremias ali andou pregando para o povo tomar posição, para o povo se achegar ao Senhor, e diz a palavra de Deus que o povo não quiser ouvir. Aí veio Nabucodonosor, levou o povo para cativeiro, e ali saqueou a cidade, e foi queimada a cidade. E ali quando chega essa notícia, Neemias, ele entristeceu, ele ali entrou em oração, ele ali, porque era a família dele que estava passando por um momento difícil. O adversário tentou saquear, irmão, se o adversário tem tentado saquear alguma área da tua vida ou família, não aceite, entre em oração. Diz a palavra de Deus que Neemias entrou em oração, começou a jejuar naquele propósito, que Deus iria restaurar, que Deus iria restituir, que Deus ia estar com providência. E diz a palavra de Deus que Neemias entrou em oração, em jejum, e começou, Neemias sabendo que o povo estava fora da presença de Deus, Neemias fez aquela oração que a irmã deu uma saudação aqui em 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, ouvirei do céu e sararei a sua terra. E ali Neemias, entendendo que o povo estava fora da posição de Deus, e começou, primeira coisa que Neemias fez, Neemias exaltou o Senhor, falou: tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo, tu tens poder de levantar o caído, levantar aquele que não consegue se levantar. Neemias exaltou o Senhor, adorou o Senhor em primeiro lugar. Diz a palavra de Deus que após Neemias falou: Senhor, o teu povo pecou diante de ti, nós pecamos diante de ti. Nesse momento se humilhamos na tua presença, pedimos que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos restituir, que o Senhor venha entrar com providência, que essa cidade venha ser erguida, que esse muro venha ser erguido, que esse povo que estava ali passando miséria, o Senhor venha restaurar, venha restituir. E diz a palavra de Deus que Neemias ali pede perdão pelo povo e pela vida dele. Diz a palavra de Deus, após Neemias fala: Senhor, me dá graça perante aquele homem que Neemias fala para Deus dar graça, é o rei que ele servia, o vinho, e como ele ia proceder, como ele ia falar diante daquele rei. O último versículo do capítulo 1, ele fala: Senhor, me dá graça perante aquele homem. E diz a palavra de Deus que Neemias estava numa campanha de oração de 4 meses em jejum. Irmão, muitas vezes a batalha parece que vai prevalecer, mas quando você entra no propósito, não aceita, não desiste, entra no propósito. A palavra de Deus fala em Lamentação 3,29: coloca o rosto no pó, talvez haja esperança. No Senhor há esperança. Quando você desce a casa do oleiro, desce da presença do Senhor, há esperança para a tua causa, há esperança para a tua vida, há esperança para a tua família, há esperança para a tua vida. E diz a palavra de Deus que ali Neemias entrou em oração para Deus dar graça perante o rei Artaxerxes. E diz a palavra de Deus que no capítulo 2, ali quando ele estava servindo o vinho ao rei, diz a palavra de Deus que ali o rei contempla o rosto de Neemias e percebeu que ele estava triste, e falou: por que você está triste? Não te falta nada. E ali Neemias se declara para o rei: ó rei, como não estaria triste você sabendo que a tua família está passando por miséria, ali a cidade foram destruídos, os muros foram jogados ao chão, o povo levado para o cativeiro. Como estaria
teu coração, ó rei. E diz a palavra de Deus, o rei falou: ô Neemias, o que te falta? Por que o teu coração está triste? Deus está falando, meu irmão, minha irmã, porque o teu coração está triste. E ali Neemias falou a causa para o rei. Não conte a tua causa para ninguém, conte para o rei. E ali quando ele expressou a sua causa para o rei, e o rei falou: o que quer que eu te faça? É noite de exaltação, é noite de sentir alguém aqui passando por um momento que não conseguia se levantar. Deus vai entrar com providência. Se tinha alguém passando aqui por dificuldade na vida financeira, Deus vai entrar com providência. E diz a palavra de Deus que ali Neemias fala para o rei, e o rei fala: o que quer que eu te faça? E o rei ali deu. Aí Neemias fez uma oração de pensamento. Muitas vezes, irmão, há momentos que você só tem um momento de fazer a oração de pensamento. O Senhor contempla o teu coração, o teu pensamento, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. E diz a palavra de Deus que ali Neemias faz aquela oração de pensamento rapidamente. E o rei falou: o que quer? Neemias começou a falar: ó rei, eu quero erguer o muro da cidade, dos meus parentes, a cidade de Jerusalém. E diz a palavra de Deus, o rei falou: o que quer? Aí ele falou: me dá carta para eu ir até lá, autoridade tua, ó rei. E o rei deu aquela carta de autoridade para ele ir até Jerusalém e erguer o muro. E Neemias pediu mais, da madeira, que também ali precisa de madeira para fechar as portas, fechar a porta dos muros. E o rei concedeu ali a providência financeira. O rei entrou, liberou aquela providência. Ou seja, Neemias tinha uma reserva de oração, tinha uma reserva de jejum. Quando você está em reserva de jejum, está entrando ali, está chegando ao Senhor, no momento que você ali pedir, Deus vai entrar com providência. Mas Neemias vinha ali trazendo uma reserva de oração. É importante você vir para a casa de Deus, é importante você mergulhar na presença de Deus, porque quando você precisar, Deus falar: o que quer, meu servo? E Deus vai entrar com providência, vai ouvir o teu pedido, o desejo do teu coração. E diz a palavra de Deus que ali Neemias recebe a carta do rei, autoridade para ir naquele lugar. O rei concede ali, chefe do exército para ir com Neemias. E Neemias vai em direção à cidade para erguer ali o muro que estava caído. E diz a palavra de Deus que quando Neemias aproxima daquele lugar, e diz a palavra de Deus que ele chega na cidade ali, ele deixa o povo acampado e vai ali durante 3 dias observar a cidade. E ali ele, em secreto com Deus, ele começa a falar: Deus está aí em ruína, a cidade está em ruína, o muro está caído. Olha aí, Deus, eu creio que o Senhor está conosco, eu creio que Tu és poderoso de erguer esse muro novamente. E ele foi contando para Deus em secreto, não falou nada para ninguém. Irmão, não conte sua causa para os outros, para o teu amigo, para ninguém. Conte para o Senhor, que Deus vai entrar com providência. E diz a palavra de Deus que Neemias por 3 dias montou no cavalo e foi ali observar onde precisava de erguer. E ali ele começou orando em particular com o Senhor. E diz a palavra de Deus que após Neemias reúne o povo e fala: lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu lar, lute para que a cidade e o muro seja erguido, lute com tudo, porque Deus tem poder de erguer a tua família, erguer os seus filhos, erguer a muralha que está caída. Deus tem poder. Lute com tudo, lute com dedicação, e ainda que esteja oposição no teu caminho. E ali diz a palavra de Deus que quando Sanbalat e Tobias ficou sabendo que Neemias ali desejou edificar o muro que estava caído, que estava em ruína, diz a palavra de Deus que ele ali ficou insatisfeito e começou a querer se levantar. É assim, irmão, quando você toma uma posição com Deus e se arrepende na presença de Deus, o inimigo manifesta no teu caminho para não deixar você continuar em frente, para não deixar você erguer, para não deixar você se levantar, para não deixar você alicerçar os teus pés com Jesus Cristo. E
diz a palavra de Deus que ali Sambalate se manifestou e ali falou: ainda que edifique, virás a raposa e derrubará seu muro. E ali começou a debochar de Neemias. Neemias ali enfrentou a adversidade, enfrentou o deboche, enfrentou tudo isso. Se tem alguém enfrentando alguma coisa no trabalho, em algum lugar, mantenha firme na presença de Deus. A palavra de Deus fala: sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E diz a palavra de Deus que ali Neemias manteve firme, incentivou o povo. E diz a palavra que o adversário procurava maneiras para fazer o povo desanimar. O adversário, irmão, procura maneira, tática para fazer você desistir, você deixar de caminhar, fazer você tirar a mão do arado, fazer você tirar a mão daquilo que o pastor colocou na sua mão para liderar algum departamento. Muitas vezes a adversidade se levanta, mas prossiga firme. Muitas vezes a adversidade em nossas vidas é para adquirir experiência, porque lá na frente você vai cruzar com pessoas que às vezes têm dificuldade de se afirmar, mas Deus vai te dar palavra positiva para aquela pessoa se afirmar e manter firme na presença de Deus. Neemias ali que estava passando era por experiência. E diz a palavra de Deus que ali o adversário todo o tempo se levantava. E diz a palavra de Deus, Neemias ali incentivando o povo, fazendo a parte dele, buscando o Senhor, transmitindo aquilo para o povo continuar firme, porque Deus estava no negócio, Deus estava na direção. Se Deus está na direção, ainda que o adversário se levanta, ele vai ser envergonhado. Foi falado aqui que nenhuma arma forjada prosperar contra a minha e tua vida. E diz a palavra de Deus que ali o povo começou a trabalhar, começou a edificar o muro, e mais o adversário se levantava para tentar parar, lançar palavra de desânimo, lançar palavra para eles parar, ainda que vocês edifiquem. E ali todo o tempo mandando palavra de desânimo para o povo parar, para o povo não erguer. Se tem algo lá na tua casa, na tua família, que você tem um desejo que Deus entre e restaure, Deus entre com providência, continue firme, continue lutando, porque Neemias ali era a coluna, Neemias ali era o homem que Deus colocou naquele lugar, foi um homem que estava servindo ali, vinho e era copeiro, mas Deus pegou ele lá para ser instrumento ali. Você é instrumento lá na sua casa, você é instrumento lá no teu trabalho. Deus, confia, o Senhor é contigo. E Neemias falou para o povo ali: não tema, o Senhor é conosco, Ele é conosco. Ele ali entrou com providência, tocou no coração do rei para providenciar a condição financeira. Ele é poderoso e Ele é conosco nessa peleja. Esse muro vai ser levantado em nome de Jesus. O povo continuou trabalhando, continuou edificando, e ali o adversário todo o tempo vinha com palavra de derrota, com palavra que eles não iam longe, e ali diz a palavra de Deus que uma parte já estava desanimando, mas Deus entrou com providência, ali tocou lá no rei Ciro, liberou lá uma parte do povo que estava no cativeiro, uma grande parte do judeu que estava lá na Babilônia, foi liberado para erguer o muro, e ali chegou e ajudou, começou a ajudar Neemias. Talvez vocês pensem que está só. Deus está enviando providência, está enviando exército de anjos para pelejar ao meu e teu favor. Deus está enviando a providência como enviou os outros judeus que estavam fora ali. E Deus todo o tempo estava dando tática a Neemias para prosseguir em frente, para ali ter o seguimento. Chegou um momento ali que Neemias falou, Neemias começou a montar ali uma guarda, torre, soldado vigiando ali na torre, soldado atrás, soldado na frente, soldado em toda parte, aqueles que estavam fazendo a obra, com uma mão fazia a obra, com a outra a espada na mão, e ali o povo ficou em vigilância todo o tempo, erguendo o muro.
adversário todo o tempo ali pelejando, falou: desça, Neemias, venha ter um diálogo conosco, desça aí ao vale de Ono, que significa ali em divisa de Samaria, em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que a cidade de Jerusalém é ela no alto, no monte, então o vale de Ono ela embaixo, e ali Sambalate manda ali um convite para Neemias descer do muro, descer, largar a mão da obra e vir ter ali um momento com ele no vale de Ono. E ali ele planejava tirar a vida de Neemias, mas Neemias não desceu, falou: estou fazendo grande obra, eu não posso descer. Neemias estava focado no alvo, que era ali que Deus estava providenciando, que Deus estava na direção. Ele não se retirou do foco, ele permaneceu no foco, porque quando você cede ali os convites do adversário, desce ao vale de Ono, ali você está descendo ao nível do seu adversário, e ali você vai perder, ele vai armar cilada para te vencer e vai te derrotar. Mas Neemias não aceitou o convite dele, permaneceu firme, e ali falou: não descerei. E ali diz a palavra de Deus que o Neemias incentivando o povo continuou a trabalhar, e diz a palavra de Deus que ali as brechas começou a ser fechadas, as portas, as brechas fechando, porque a cidade sem muro é a igreja sem doutrina, é a igreja sem palavra. Mas aqui é um lugar de palavra, aqui é um lugar que o pastor tem doutrina, aqui é um lugar que a palavra de Deus é pregada. E diz a palavra de Deus que uma igreja sem muro é fácil para o adversário entrar. E Neemias ele foi fechando todas essas brechas. Irmão, temos às vezes que fechar a brecha. Nós às vezes estamos vendo o adversário a nossas voltas, querendo derrubar amigo nosso. Esses dias no culto, numa igreja, ali um irmão foi ministrar ali, e logo após uma irmã lá queria o telefone daquele irmão, e aquele irmão era casado, e a gente percebeu que ali Satanás estava entrando na mente para derrubar aquele irmão. E foi dado um telefone para o outro irmão passar para o outro, e a gente falou: não faça isso, senão vai estar ali participando das coisas que Deus não se agrada. Não queira que teu irmão caia. E ali orando pelo aquele irmão, para aquele irmão não ceder, porque o adversário às vezes quer usar a pessoa para derrubar aquele que está de pé, aquele que está prosseguindo. E diz a palavra de Deus que ali o inimigo todo o tempo procurava maneira para fazer o povo sair do foco, sair da direção, sair, porque ali Deus estava no controle, Deus estava operando, Deus estava agindo, Deus estava junto com eles. E eles não achavam maneira, não achavam mais tática para parar o povo de Deus. E diz a palavra de Deus que agora Sambalate começa a subornar profeta de dentro para dizer ali maneira e revelação que não era da parte de Deus para derrotar Neemias. O homem de Deus, irmão, temos que pedir discernimento, como a pastora, a missionária falou aqui, discernimento da parte de Deus, para você não ser levado por certas revelações. Tem revelação que às vezes não é da parte de Deus, e o servo de Deus, quando pede discernimento a Deus, Deus dá. Eu já vi pessoas entregando revelação para irmão, para pastor, que são sérios, para a irmã vigiar com o pastor, ou seja, criando dissensão no lado dos outros. Deus não está nisso. E diz a palavra de Deus que ali um profeta ali da casa ali foi subornado por Sambalate, e estava ali armando meio para puxar Neemias, para levar para um tempo, para ali Sambalate armar contra Neemias. E Neemias não deixou se levar, não ali acreditou na revelação dele, porque Neemias estava na direção de Deus, ele estava com discernimento de Deus, e não deixou por se levar, porque Deus estava dando a direção. Neemias, se Deus está te dando a direção, vigia, irmão, com certas coisas que falam com você, para não tirar do foco, para não te derrubar, para não destruir a tua comunhão, não tirar a unção que Deus depositou na tua vida. E ali o adversário viu que não tinha maneira, e Neemias permaneceu, e o muro foi sendo erguido, foi levantado, e ali aquele muro que estava caído, Deus dando graça ao povo, dando ali
determinação. E o povo foi andando, foi caminhando. Deus deposita, irmão, determinação na minha e na tua vida. Muitas vezes parece que algo está amarrado, mas quando você busca, você mergulha no Senhor, Deus vai depositando determinação, tática, para você andar, para você avançar, para você conquistar. O adversário vai ter vir, mas Deus é comigo, é com você. E diz a palavra de Deus que ali o muro foi erguido em 52 dias. E ali o adversário teve que reconhecer que Deus estava no controle, que Deus estava na direção, que Deus estava com Neemias. Foi Deus que chamou Neemias, foi o Senhor que te chamou. Você é mais que vencedor. O adversário não vai prevalecer contra a tua vida. Deus te escolheu para vencer, Deus te escolheu para prosseguir e avançar. A vitória é tua em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Maravilha, coisa tremenda, né? Só confia.